doença do século é a depressão, ansiedade, essas doenças das nossas emoções, da nossa saúde mental. Tem se ouvido falar muito sobre saúde mental. E tem sido oferecido a nós, cristãos, a solução dessa saúde mental, que são os profissionais da saúde mental. E existem vários tipos de terapias que estão sendo oferecidas a nós cristãos. E você tem que saber a diferença dessas terapias, você tem que saber procurar um profissional da saúde mental correto, que não vai contra as suas crenças. Existe agora a constelação familiar. Tem se ouvido falar muito de constelação familiar, e principalmente nós mães, constelação familiar. Esse nome nos atrai por ter ali o nome família, familiar. Então, por isso que muitas mães têm me procurado e perguntado: o que você acha sobre a constelação familiar? E eu estudei terapia comportamental no ano passado, no ano retrasado, eu fiz esse curso de terapia comportamental, coloquei junto com a ginecologia, para tratar das emoções, e nisso deu procurar tratamento da endometriose mais natural. Eu entrei na ginecologia natural, na medicina ayurvédica, eu estudei muito esses 2 anos a respeito da medicina holística, e fui estudando a respeito disso, fui adquirindo conhecimento. Tem muitas coisas de cada uma dessas filosofias que eu apliquei na minha alimentação e que realmente cura doenças. Eu controlo a endometriose hoje através da alimentação. Todas essas medicinas, ginecologia natural, medicina ayurvédica, medicina holística, e a constelação familiar, quem faz a ginecologia natural é adepta à constelação familiar. Então, tudo isso que está surgindo no mundo, apesar da medicina ayurvédica ser milenar, mas que está surgindo agora com uma grande força no nosso meio, que falam a respeito de alimentação, o vegano, essas práticas hoje que estão sendo muito faladas, nós como cristãos, a gente tem que ter um olhar bíblico a respeito de tudo isso. Por isso que nós temos que sermos conhecedores da palavra de Deus para a gente colocar o nosso olhar. Então eu vou falar a respeito hoje sobre a constelação familiar e o que a Bíblia diz a respeito dessa prática. Primeiro, você tem que saber qual que é a diferença entre um psicólogo e um terapeuta. Quando a pessoa fala, eu sou terapeuta, a terapia, ela faz parte da pseudociência, que é aquilo que parece que é ciência, mas não é. Não tem nenhuma pesquisa científica, não tem algum artigo científico que comprova que aquela prática realmente vai trazer uma solução para o ser humano. Então, para você hoje ser um terapeuta, você não precisa de ter um curso acadêmico, você simplesmente vai ali na internet, faz um curso de 10 dias, 5 dias, dependendo do tipo de terapia. A constelação familiar, para você ser uma constelador familiar, você precisa de somente ter um curso de 10 dias na internet, que você paga, e ali você já se torna um constelador. Então, ela vai ali em 10 dias, estuda, pega o certificado, se torna um constelador familiar e vai começando a atender pessoas. É diferente de um psiquiatra, um psicólogo que estuda a anatomia do cérebro, como que o cérebro responde às questões da vida. Eu sempre indico o Ismael Sobrinho, que ele é um psiquiatra e ele também é cristão, e ele fala muito bem a respeito disso, de forma didática e científica, com comprovações, como que ele trata do cérebro, do pensamento e das emoções daquela pessoa. Então, vamos voltar para a constelação familiar. Quem criou a constelação familiar foi um alemão, o nome dele é Bert Hellinger. Ele era teólogo e também um filósofo e também um padre.
Ele era padre, deixou a religião de lado, quer dizer, deixou a religião. Ele deixou ali de ser padre e também deixou a religião. O que é religião? É aquilo que liga o homem a Deus. Então, ele deixou de ser conectado com Deus. Ele foi missionário na África, num povo Zulu, que chama esse povo, onde ele foi missionário ali e onde ele aprendeu muitas práticas, né, de olhar a ancestralidade, de conversar com os mortos, e foi ali que ele largou a religião para viver como aquele povo. E ele pegou várias práticas que esse povo na África vivia, que é esse povo que chama Zulu vivia, e ele trouxe para a constelação familiar. Porque o que ele acredita? Que existe um sistema familiar, que é a hierarquia, e nessa hierarquia tem os superiores, que são os avós, o tataravô, os seus pais, a sua ancestralidade sempre é superior a você. Então, se naquele sistema familiar alguém da ancestralidade cometeu algo que desestruturou esse sistema, por exemplo, uma violência doméstica, traição, aborto, abuso de drogas, se teve alguém que cometeu isso na sua ancestralidade e você, na sua família, está acontecendo isso hoje, pode ser que esse ancestral voltou com aquelas mesmas ações. Então, é antibíblico. Descobrindo nessas sessões que são transcendentais, né, que são essas hipnoses, eles usam muito a hipnose da sua ancestralidade, você vai colocando a árvore genealógica, sabendo da história, aí eles começam ali com suposições, sabe, porque a sua mãe, a sua avó era assim, a sua mulher era assim, a mãe da sua mãe era assim, aí o seu avô era assim, aí eles começam a estudar o comportamento que pode ser que o espírito dos seus avós, o seu tataravô foi assim, então se você se você se curar dessas práticas, né, na sua família, você vai curar as 7 gerações posteriores. É como se, em outras palavras, como se fosse o encosto, né? Fica o encosto do espírito da pessoa na outra, na sua família hoje. E isso a gente sabe, a gente tem o olhar da Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá. Gente, a gente não consegue pagar nem os nossos pecados. Gente, a gente não consegue pagar nem os nossos pecados. Quanto mais da nossa ancestralidade. E esse versículo de Ezequiel enche meu coração de alegria, porque imagina se os nossos filhos fossem pagar pelos nossos pecados. Não, Jesus, ele é aquele que vem, que nos liberta, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. A partir do momento que você, né, levanta suas mãos, que você aceita Jesus, você é liberto, né, de tudo no seu passado, do seu passado, quanto mais da sua ancestralidade. Nada que é maldição vem sobre nós. E o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado, de toda injustiça. E é isso. Então toma cuidado. Eu mesma faço terapia com uma psicóloga e uma psicóloga cristã. Porque tenha muito cuidado em quem você vai entregar sua história. Você acha que aquele terapeuta... Você não sabe, hoje em dia tantas pessoas precisando de dinheiro, vendendo tantos cursos na internet, às vezes a pessoa está precisando de um recurso financeiro, vai ali, faz um curso, começa a atender pessoas, tem gente cobrando R$ 4.000, R$ 5.000, uma sessão de terapia de constelação familiar, sabe? Tomem cuidado, eu faço terapia com uma psicóloga cristã, formada, que tem o curso acadêmico e assim tem sido uma bênção para minha vida, mas tenha esse discernimento de saber escolher. E assim também a gente tem que ter sempre esse olhar bíblico em tudo que está acontecendo no mundo, em todas as filosofias que estão existindo. Depois eu falo sobre ginecologia natural. Nós vamos começar a ver isso muito hoje em dia. Até mesmo no meio cristão, medicina ayurvédica. Vou falar para vocês a respeito disso. Medicina holística. Eu sigo muitos médicos, né, que
fazem a prática da medicina holística, que é essa medicina integrativa, que olha o corpo humano como um todo. Mas tenha esse olhar sempre. A gente tem que ser conhecedor da Bíblia para ter essa visão de mundo e você colocar, porque são coisas que são muito claras. Vocês podem perceber, esses médicos não falam de Deus, eles falam de espiritualidade, eles falam de universo, mas não falam a palavra Deus. Então, eles são conhecedores, são médicos estudados. Se você fazer prática daquela alimentação, daquele estilo de vida, você vai ter os benefícios, porque eu sempre falo não, e essa é a verdade. O diabo não cria nada, ele copia tudo foi copiado. Eu quero ter esse discernimento, terem esse cuidado, e da gente reter aquilo que é bom. Eu retenho aquilo que é bom. Depois eu falo sobre da constelação familiar. Não tem nada para você reter que é bom. Falou que é constelação familiar, não. Para você procurar um psicólogo, acho que tem pessoas, tem fases da nossa vida, a gente tem que procurar um psicólogo mesmo, mas procure um psicólogo que tenha, né, um curso acadêmico, um psiquiatra para tratar das emoções, um profissional mesmo da saúde mental. E depois eu falo para você sobre essas outras práticas que eu faço, eu retenho aquilo que é bom para minha vida. Hoje eu controlo a endometriose com essa medicina holística, com a ginecologia natural. Mas tomem cuidado.